Hoje nós iremos aprender sobre uma grande mulher, uma grande e improvável mulher, Raabe. Você conhece a história de Raabe? Ela foi citada no livro de Hebreus 11, no capítulo 31, na parte que fala sobre os heróis da fé, porque Raabe, ela foi uma mulher de muita fé, uma improvável que se tornou uma mulher de muita fé. O que lá em Hebreus 11 fala então? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Gente, Raabe foi considerada uma mulher de muita fé. E ela vem da linhagem de Jesus, então, pela existência de Raabe, pelo posicionamento de Raabe, ela teve o seu nome marcado na galeria dos heróis da fé. E quem foi Raabe? Eu vou ler com vocês agora. Josué 2 é meio comprido, mas eu preciso que vocês entendam quem foi Raabe. Então, Josué 2, o capítulo inteiro. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, e puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e os que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor Deus, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs. Com tudo o que tende, livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: a vossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, de não denunciardes até este negócio, e será, pois, que dando-nos, Senhor, esta terra, usaremos contigo beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide vós ao monte, para que, porventura, vos não encontrarem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens:
desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo vós a nossa terra, não atares esse cordão de fio de escarlata a janela por onde nos fizestes descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e teus irmãos, e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Eu não finalizei o texto, mas até aqui tá bom. Eu quero falar para vocês 3 lições que nós podemos aprender com a história de Raabe. A primeira: Deus derramou a graça sobre a vida dela. De alguma maneira, Raabe escutou falar do Deus que abriu o mar, do Deus que fez as 10 pragas no Egito, que libertou o povo de Israel, do Deus de Israel. Raabe, ela não era do povo de Israel, ela era de um povo pagão que servia a vários deuses. Raabe, ela era uma prostituta, ela tinha tudo para dar errado na vida, mas ela escutou desse Deus, e por ela ter escutado sobre o Deus de Israel, ela entendeu quem era o Deus de Israel, o nosso Deus. E quando aqueles espias estavam fugindo, ela acolheu eles, porque ela sabia que Deus ia destruir a cidade onde ela morava. E pela fé ela falou: não, eu vou acolher, mas vocês, quando vierem destruir a minha cidade, tenham compaixão de mim e não destruam a mim e a minha família. E então a graça de Deus, ela alcançou a vida de Raabe. Ela alcança a vida de pessoas improváveis. Eu sou uma improvável. Davi foi um improvável. Quantos homens da Bíblia foram improváveis e pela graça Deus vos alcançou, porque Ele nos alcança. Ela era uma prostituta e ela não fazia parte da nação de Israel. E mesmo assim, Raabe se tornou filha. Deus a acolheu como filha. O povo de Israel a acolheu como sendo o povo dela, sendo ela do povo. Então, ela era uma prostituta. Eu fico imaginando uma prostituta entrando numa nova nação, totalmente desconhecido de cultura, totalmente desconhecido do Deus que aquele povo servia, mas eles foram, destruíram a cidade e eles resgataram Raabe e sua família. Então ela teve que recomeçar. Talvez a sua religião seja uma religião que não seja o cristianismo e você está tendo que recomeçar. E a mente fica confusa porque são novos costumes, mas costumes não significa ter vários deuses. Costumes a gente se acostuma, mas a fé, ela tem que servir somente a um Deus. E é o Deus que nos dá essa graça, é o Deus que nos faz ter o entendimento de quem é Ele, é o Deus que nos abre o coração para recebê-lo, é o Deus que muda a nossa história. Pela graça, Raabe mudou a sua história e a história de sua família. Por amor, Jesus resgatou a vida dela, Deus resgatou a vida dela. O amor de Deus, ele é revelado pelo cuidado que os espias tiveram com a vida dela. Só o fato deles falarem assim, quando a gente estiver atacando a cidade, você joga a corda para quem estiver atacando saber que a sua casa não pode ser atacada, foi um cuidado de Deus sobre a vida de Raabe. Talvez você esteja perdida, confuso, em uma religião que você não conhece Deus, mas Deus tem cuidado de você. E Deus te chama nessa noite em amor, porque Ele tem cuidado com a sua vida.
Quem estava na casa foi marcado junto com ela e a descendência dela. E os israelitas não atacaram a casa dela. Olha o cuidado do amor de Deus sobre a vida de Raabe. E Raabe alcançou a misericórdia do Senhor. Ela entrou na genealogia de Jesus, como eu citei no início dessa ministração. Ela foi aceita como uma israelita. Ela e a sua família. O seu passado foi apagado. Ela recomeçou de uma forma totalmente diferente. Ela era idólatra, ela era prostituta. Deus derramou a graça, Deus derramou do seu amor e Deus derramou da sua misericórdia, fazendo com que ela fosse honrada, uma prostituta honrada, sendo uma heroína, assim como mostrou em Hebreus. Ela foi considerada uma heroína da fé. Deus faz com que a sua palavra chegue até aqueles que são seus filhos, independente de onde estão. Talvez você não esteja nos caminhos do Senhor, mas você escuta Deus de alguma forma. Então, que nessa noite você possa refletir que não importa se você se sente um improvável, o que importa é que a graça do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém?